Muitas pessoas querem ter intimidade com Deus, porém, nem todo mundo está disposta a fazer o que realmente é necessário. Será que você hoje tem feito a sua parte? A dopamina de hoje é uma reflexão para que você possa analisar a sua maneira de se posicionar para que de fato você receba o poder do Espírito Santo. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje, preparada para mais um momento onde o Senhor fala comigo e com você. Mas para isso você precisa se preparar e saber a maneira correta de fazer a sua parte, né? E é por isso que a nossa dopamina de hoje ela vai te trazer essa instrução da palavra do Senhor. Mas antes, você já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece, copia o link, coloca nas suas redes sociais. Você não tem ideia do quanto você pode abençoar a vida de alguém em só fazer isso. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações, porque de segunda a sexta-feira nós temos a nossa programação aqui, que são as dopaminas. É o nosso tempo de devocional, onde a palavra de Deus vem como um combustível para o nosso dia, nos direcionando para nos posicionar. E se você deseja ter esse contato diário com a palavra de Deus, então já se inscreva e não perca as nossas dopaminas. E aos sábados, o ponto de acesso, que é o nosso estudo bíblico, que tem abençoado muitas conquistadoras que têm participado. É só você correr numa playlist chamada Sermão do Monte e você vai aprender junto comigo e com o Diego, meu esposo, o estudo da palavra do Senhor, baseado nessa ministração poderosa que Jesus deixou lá em Mateus, que você com certeza vai ser muito impactada. Agora vamos juntos na ministração de hoje? O Senhor vai falar comigo e com você hoje sobre a importância de nos posicionarmos corretamente. Muitas vezes nós dizemos que queremos ter intimidade com Deus, queremos ter o poder do Espírito Santo, queremos viver o novo de Deus para as nossas vidas, mas será que aquilo que falamos é de fato aquilo que nós estamos fazendo? Será que a intenção do nosso coração está correta? Ou será que nós estamos desejando fazer isso ou ter isso para benefício próprio? Eu quero te levar a refletir junto comigo uma passagem que está lá em Atos capítulo 8. Eu tô lendo o livro de Atos, né? Então por isso vocês estão vendo bastante dopaminas falando de Atos. Eu tenho aprendido muito com esse livro. É um livro que tem, todas as vezes que eu leio, o Senhor traz algo novo para mim, um conhecimento novo. E porque Atos é um livro que começa ali, particularmente, a igreja, né? A igreja, ela começa em Atos. E Atos traz pra gente muitas lições práticas de como podemos crescer na fé, como podemos nos posicionar e até o que não devemos fazer. Nós vemos a coragem dos primeiros cristãos, vemos a coragem dos discípulos, a ousadia deles, o cuidado e o zelo que eles tinham pelo propósito e o chamado que eles tinham. E é muito interessante olharmos para esse livro e extrairmos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E hoje, o Senhor quer falar comigo e com você com uma história que está lá no capítulo 8, do verso 9 até o 25. Eu não vou ler todo o texto, porque senão fica uma leitura muito extensa aqui e o propósito é ser bem direto ao ponto, tá? Mas eu deixo para que você depois possa ler toda a história e compreender de maneira profunda através da sua leitura. Mas eu vou te contextualizar com o que acontece aqui nessa passagem. Aqui em Atos capítulo 8, no verso 9 até o 25, nós vamos ver um homem chamado Simão. Simão, ele era um mago, ele fazia magia, ele trabalhava com feitiçaria, tentando fazer adivinhações, e ele ficava localizado na região de Samaria. E onde ele morava, ele era muito conhecido, era tipo um popular da época, e muitas pessoas davam créditos àquilo que ele falava. Muitas pessoas queriam, inclusive, estar junto com ele porque acreditavam que ele era muito poderoso. E aqui não eram só pessoas simples, não. Pessoas também de grande poder, né, e grande posicionamento aquisitivo que tinha naquela época. Então, tanto os ricos quanto os pobres naquela região acreditavam muito em Simão. Simão, só trazendo um ponto aqui, ele não é o mesmo, tá, dos discípulos de Jesus, tá? Só para você ter essa separação e não se confundir. Então aqui nós estamos falando realmente de um homem que não conhecia Deus, não sabia nada de Jesus e na verdade ele usava ali o dom de adivinhação e tudo isso para o benefício próprio, para ganhar dinheiro e lucrar com isso. Só que acontece que chega um momento em que na mesma região chegam os discípulos. E os discípulos, quando eles chegam lá,
ele começa a olhar para o poder e a autoridade que os discípulos tinham no jeito de falar, no jeito de agir e nas obras que eles estavam fazendo, e ele ficou impressionado com o que estava acontecendo. E ele quis, de alguma forma, ter aquilo que os discípulos tinham. Ele quis ter a mesma autoridade, o mesmo poder do Espírito Santo que os discípulos tinham na vida deles. Então, ele começa a querer entender como conquistar isso, como ter isso. Então ele começa a falar com os discípulos e pede então para que eles falem o preço que ele deveria pagar para ter o dom que eles tinham. Só que obviamente o reino de Deus não é pelo que você faz, mas sim por quem você é. Então os discípulos falaram que aquilo não era para ser vendido, que o dom que eles tinham não era vendido, era na verdade dado por Deus. E que não adiantava ele tentar comprar, que ele não conseguiria ter isso. Mas ele, logicamente, queria, de alguma forma, ter isso, né? Ter esse benefício, conquistar, né, esse poder, essa autoridade que os discípulos tinham. E o resultado é que eles acabam não deixando Simão ter isso de fato, né? E eles não dão muito créditos para Simão. Mas é interessante que nessa história mostra pra gente uma situação muito interessante e intrigante. Vemos aqui um homem comum, um homem que era poderoso, que tinha autoridade pela força humana. Mas quando ele encontra um homem que tem autoridade por Deus, ele começa a admirar. E ele começa a pensar, como que aquele homem consegue fazer tudo isso, né? E eu não. Então isso meio que gerou uma indignação em Simão e ele queria ter o que os discípulos de Jesus tinham. E olha só, né? Ele já era famoso, já era conhecido, mas ele percebia que aquilo que ele carregava não era verdadeiro, que o que os discípulos carregavam era. E ele queria ter o que os discípulos tinham. E essa é a demonstração que quando nós andamos debaixo da bênção do Senhor, quando andamos debaixo da autoridade de Deus, as pessoas, até aquelas que não reconhecem Deus, elas vão ser obrigadas a reconhecer que aquilo que nós carregamos é algo diferente e elas vão querer ter o que nós temos. Só que diferente, né, do que nós fazemos, que buscamos a presença de Deus, oramos, lemos a Bíblia, pegamos de fato aquilo como algo precioso para nós, essas pessoas só querem os benefícios, elas não querem pagar o preço. E foi o que aconteceu com este homem. Este homem, ele não queria de forma alguma pagar o preço de se arrepender, de tratar o coração, de realmente buscar a presença de Deus. Pelo contrário, ele queria ter o benefício de ter o poder para curar, o poder para fazer as obras e as maravilhas, mas ele não queria ter a intimidade verdadeira com Deus. Será que nós estamos parecidas com o Simão? Porque muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, que Deus faça, que Deus nos use, que Deus dê autoridade para nós, que Deus nos dê poder, só que nós não estamos dispostas a pagar o preço da intimidade com Ele. Nós não estamos dispostas a orar, a ler a Bíblia, a ter intimidade de transformação, a abrir o nosso coração, a nos arrepender, a realmente deixar o Senhor trabalhar e tratar o nosso interior. É interessante que querer ter os benefícios todo mundo quer, mas pagar o preço nem todo mundo paga. E nós vemos aqui então um homem que queria ter os benefícios, mas não queria pagar o preço. Olha só o que está escrito no verso 17, para você compreender, e nós vamos ver do 17 até o 25. Preste atenção. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder para que a pessoa sobre mim coloque o poder dele e com suas mãos eu recebo o Espírito Santo. Olha só, ele vê então os apóstolos abençoando as pessoas, derramando o poder, né, e colocando a mão sobre as pessoas e as pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo. Aí agora ele vai e olha e fala assim: olha, faz isso comigo também. Eu quero esse poder também. E olha, eu pago o que for necessário para ter isso. Eu quero ter esse poder do Espírito Santo. Mal ele sabia que aquilo era dado com a autoridade de Deus e que para ter o poder do Espírito Santo é necessário fazer a nossa parte. Só que ele queria só o benefício, como eu falei. Ele não estava disposto a fazer o que era necessário. E então, olha só o que Pedro fala no versículo 20. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem dinheiro algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus.
Pedro, ele não tem medo de falar. Eu gosto da ousadia de Pedro, né? Pedro, ele não tem meias palavras. Ele já fala direto. Ei, pega o teu dinheiro e some daqui. Você não vai ganhar nada do poder do Senhor comprando. Porque isso que nós estamos concedendo aqui não é comprado com dinheiro. Porque Jesus já verteu isso lá na cruz do Calvário, que é muito mais precioso do que o teu dinheiro. E ele fala, olha, você não vai ter nada disso aqui. Sabe por quê? Porque o teu coração não é puro. O teu coração não é reto. O teu coração não está inclinado verdadeiramente para ter isso. Muitas pessoas querem que Deus abençoe, que Deus faça, que Deus realize, mas Deus não faz porque o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe o que está no coração dessas pessoas. E eu quero te alertar hoje, conquistadora. Se hoje você tem pedido algo para Deus, se hoje você tem pedido ao Senhor para que Ele te use, para que Ele te abençoe, para que Ele prepare as coisas na sua vida, para que Ele derrame a unção dEle sobre você, mas o teu coração não está alinhado ao coração de Deus, nem adianta pedir, porque Ele não vai fazer. Porque Deus, Ele só ali realiza e Ele só derrama o poder dEle naquelas pessoas que têm um coração reto diante dEle. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, eu estou falando de pessoas sinceras diante de Deus. A sinceridade de coração. Porque enquanto a gente olha só a aparência, Deus vê o coração. Isso me lembra quando Samuel ele foi ungir o novo rei, né, de Israel. E ele foi para a casa de Jessé e chegando lá, ele encontra os filhos de Jessé. E ele olha para o primeiro filho, o filho mais velho, e ele fala, não, é esse daí o futuro rei. Com certeza. Ele é né, forte, já está maduro. Não, com certeza, ele será o futuro rei. E ele já vai ali para ungir, quando de repente o Espírito Santo fala com ele, o Senhor fala com ele e diz, não, Samuel, não. Não é ele que eu escolho para ser o rei. Porque você, como homem, vê a aparência, mas eu olho o coração. E aí nisso Samuel não unge aquele homem, não unge nenhum dos irmãos de Davi a rei. E quando ele vê Davi, é onde o Senhor fala, este será o futuro rei, porque eu olho o coração dele é voltado para mim. Deus, ele pega às vezes o mais improvável e coloca em posição de honra, porque ele sabe que o coração dessa pessoa não vai se deturpar, não vai se corromper quando ele receber a honra. Será que o teu coração está inclinado para ser corrompido quando Deus te abençoar ou para continuar fiel, mesmo na bênção? É interessante que aqui nós vemos um homem que queria ter a bênção de Deus, queria ser usado por Deus, queria ter o dom do Espírito Santo, mas esse homem queria para benefício próprio. E Pedro identificou isso, Pedro discerniu isso, Pedro percebeu isso, Pedro viu que aquele homem aparentemente parecia interessado, mas o interior dele estava corrompido. E é por isso que ele fala, o teu coração está quebrado, o teu coração não está alinhado. Então não adianta você querer pagar, não adianta você querer ter isso, porque você não vai ter. E é interessante que muitas vezes a gente está ali chorando, clamando, implorando a Deus, da boca para fora, e a gente não está cuidando do nosso interior. Conquistador, o convite dessa dopamina de hoje é que você abra o teu coração, que você olhe para dentro. O que está aí dentro do teu coração? É verdadeiro? É genuíno? Ou o Senhor está vendo coisas e intenções que não são agradáveis a Ele? Não tente enganar Deus, porque Deus ele não pode ser enganado. Ele sonda o nosso coração. Olha o que está escrito lá em Romanos. Eu quero te convidar a ler essa passagem comigo. Romanos capítulo 8, no verso 27. A palavra do Senhor diz assim, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aquele quem? Deus. Deus que conhece o coração, que sonda o mais íntimo, Ele que intercede. É Ele que faz. Ele faz por aquele que é santo. Ele faz por aquele que tem um coração reto e não aquele que tem um coração inclinado ao seu próprio desejo. Como está o teu coração? Seu coração está puro diante de Deus? Seu coração está reto diante de Deus? Seu coração é sincero diante de Deus? Não adianta falar com a boca se o seu coração não está alinhado ao coração de Deus. Jesus mesmo fala isso lá para a samaritana, no poço, né, de Samaria, e ele fala, olha,
Hoje importa que todos me adorem em espírito e em verdade. É importante que agora a adoração seja em espírito e em verdade. O que é espírito e em verdade? É uma adoração interna, que vem lá de dentro para fora e não de fora apenas. Quantas pessoas adoram a Deus com a boca, mas o coração está distante? Você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Suas orações têm sido em espírito e em verdade? A sua entrega tem sido em espírito e em verdade? Seu coração tem sido sincero diante de Deus? Ou ele está distante do Pai? O Senhor está te perguntando isso hoje, para que você tenha uma consciência, porque Ele já sabe como está o teu coração. Então, não se engane em você mesmo. Esse homem que nós vimos em Atos 8, ele estava enganando ele mesmo. Ele estava se iludindo, achando que era só ele pedir para ter o dom e pronto. Ele achou que ele estava sendo sincero, mas ele não estava. E é por isso que Pedro diz, não, você não vai conseguir ter isso. Pare de se enganar, pare de querer achar que você consegue algo nesse sentido, porque o que você quer não é puro. O que você quer é falso, o que você quer é contra o propósito de Deus. E Deus não vai te conceder isso. Isso não é só para dons espirituais, isso também é para sonhos, projetos. Se você tem pedido coisas para Deus que não estão alinhadas ao coração de Deus, que o seu coração não tem uma boa intenção, não adianta você falar da boca para fora dizendo que você vai fazer para Ele, porque Ele sabe que não é para Ele. Quantas pessoas falam, Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou te louvar, eu vou te adorar. Quantas pessoas que trabalham aí em finais de semana oram a Deus e falam, ai Senhor, eu queria tanto poder trabalhar de segunda a sexta-feira para no final de semana eu poder estar na tua casa. Será que mesmo o coração está querendo estar na casa de Deus ou quer aproveitar o final de semana para viajar, para sair, para aproveitar? E aí, às vezes, muitas dessas pessoas vão lá, começam a trabalhar de segunda a sexta e não pisa o pé na igreja. E nenhum dia, porque não tem tempo. Porque está viajando, porque tem aniversário, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Consegue entender? Então, Deus, Ele sabe a intenção do coração. Deus, Ele sabe. Só que as coisas divinas, nós estamos falando agora das coisas divinas, não são derramadas em qualquer pessoa. Coisas materiais podem até acontecer, mas as coisas de Deus, Ele não coloca em qualquer pessoa. Dom, autoridade espiritual, percepção espiritual, discernimento espiritual, sabedoria não é concedida para qualquer pessoa. Só é concedido para as pessoas que têm um coração inclinado para Ele. E é interessante que Pedro, sendo um homem espiritual, ele discerniu. E olha só, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 14 ao 15, fala exatamente isso, que as pessoas que são espirituais discernem todas as coisas, mas quem não é espiritual não vai discernir. E por que Pedro, ele fala com autoridade com esse homem? Porque ele discerniu, ele viu que aquele homem não estava sendo sincero, ele viu que aquele homem não estava com o coração verdadeiro, e ele foi lá e repreendeu o homem mesmo, com a autoridade do Senhor, porque ele sabia que o que estava no coração dele não era verdadeiro. Porque quem é espiritual, conquistadora, sabe das coisas espirituais. Olha só, vamos ler para você entender? O texto diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém pode ser discernido. Consegue entender? Aquele homem era um homem carnal. Ele achou que estava entendendo o que estava acontecendo ali, mas não estava entendendo nada. Ele só queria a coisa diferente que os irmãos estavam recebendo ali. Mas ele não fazia ideia do que era aquilo, porque ele era carnal. Mas Pedro era espiritual. E Pedro olhou e falou, esse homem aqui está com intenção humana, intenção carne. Não, ele não vai conseguir. Então você tem que ser espiritual, conquistadora. Você tem que discernir as coisas espiritualmente, porque quando você é espiritual, você sabe que o que está no teu coração é de Deus ou não. Quando você é espiritual, você sabe se o que você está buscando em Deus é realmente para a glória de Deus ou para a sua glória. Quando nós somos espirituais, nós entendemos o que não é espiritual, em nós e nas pessoas. Então comece a ser perceptível, comece a ser espiritual, pague o preço para estudar a palavra, para estar em intimidade com Deus. Todas as manhãs esteja aqui nas dopaminas, estude a palavra na tua casa, assista os pontos de acesso que nós temos aqui, deixe Deus trabalhar no teu coração, vá para a tua igreja, tenha intimidade com Deus em oração, comece a pagar o preço, porque é isso que vai fazer você ser espiritual. Aquele homem só queria ter o glamour de dizer que tinha o poder do Espírito Santo, mas ele não queria ler a Bíblia, ele não queria ter tempo com Deus, ele não queria mudar de vida.
Então não adianta a gente querer as coisas de Deus e a gente não querer pagar o preço. E olha que esse preço nem é alto. É o mínimo que podemos fazer. E não chega nem aos pés do que Jesus fez por mim e por você. Então hoje o Senhor está te dizendo, se você quer viver as coisas que Ele tem para a sua vida, pare de querer fazer isso de maneira humana. Para de querer fazer isso sem entender como está o teu coração. Olhe para o teu coração, peça para Deus mostrar o teu coração, seja espiritual e comece a se posicionar de maneira sábia. E aí, consequentemente, você vai discernir todas as coisas e Deus vai derramar o poder dele sobre a sua vida. Se você compreendeu essa palavra, eu quero orar com a sua vida. Senhor, eu glorifico ao Senhor por essa palavra tão poderosa que nos orienta hoje, a sermos espirituais, a discernirmos todas as coisas e a buscarmos o Senhor em espírito e em verdade, com um coração sincero, não com um coração falso ou um coração mentiroso. Então, Pai, se alguém aqui que não está sendo sincera de coração, que o Senhor venha quebrantar, que o Senhor venha mostrar, para que a sinceridade venha nascer e fluir no coração dessa conquistadora. Assim eu oro e eu declaro sobre a vida dela a verdade do Teu Santo Espírito e a revelação da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, guardem a palavra, pratiquem a palavra e compartilhem, hein? E não se esqueça, pague o preço para você ser espiritual e deixe o Senhor derramar sobre a sua vida o poder e a autoridade que Ele tem reservado para você. Um grande beijo e até a próxima Dopamina. Tchau, tchau!